Salve galera, tudo bem com vocês? Bora aí para uma aula sobre termologia e os conceitos básicos. Começando falando um pouco mais sobre o que é a termologia, né? A termologia é o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados à existência de um tipo de energia capaz de aquecer, resfriar ou de alterar o estado físico dos corpos que a recebem ou a cedem. Além disso, a termologia também estuda as formas pelas quais a energia térmica muda de local. Em outras palavras, ela explica conceitos como calor, temperatura e como funciona esta ciência. Beleza, rapaziada? Vamos então falar mais sobre esses conceitos. A temperatura. A temperatura define-se por uma interpretação macroscópica da mobilidade, agitação média das partículas componentes do sistema. Ou seja, a temperatura consiste em ser basicamente a velocidade média das partículas, a agitação delas. E ela é algo bom a se citar, tipo assim, o porquê que é numa escala macroscópica e por que não microscópica? Porque se fosse para analisar microscopicamente seria muito difícil, pois elas têm uma alta velocidade e elas são muitas. Então, por isso, a temperatura é feita nessa análise macroscópica. Beleza? Entenderam o que é a temperatura? Temperatura é a velocidade média de agitação das moléculas. Calor ou energia térmica. O calor ou energia térmica é a energia de interação entre essas temperaturas de corpos diferentes, entenderam? É a interação de diferentes corpos que têm diferentes temperaturas, beleza? E assim, como que funciona? Elas vão fazer essa troca de temperatura, essa energia térmica, até alcançarem o equilíbrio térmico. E é sempre o corpo maior que vai ceder para o menor. E o que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando dois ou mais sistemas, dois ou mais corpos, estão em equilíbrio, ou seja, estão em equilíbrio térmico, ou seja, têm a mesma temperatura. Então, equilíbrio térmico, dois ou mais corpos que têm a mesma temperatura no mesmo ambiente. Beleza? Falando agora sobre as escalas relativas. São escalas relativas, pois elas não são absolutas, meio óbvio isso, mas elas adotam um referencial. No caso, essas duas mais principais, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, elas adotam o ponto de gelo e o ponto de ebulição, ponto de vapor da água. No caso, a escala Celsius, desde seu princípio, adota a água como o ponto de gelo, utilizando o ponto de gelo e o ponto de vapor. E sempre utilizou a água como esse elemento para usar essa relação e descobrir uma nova temperatura, assim, uma escala termométrica, podemos dizer. E a Fahrenheit, no seu começo, era uma mistura de água com outras substâncias, uma mistura, e daí sim era visto o ponto de gelo e o ponto de vapor dessa substância. Beleza? Mas com o passar do tempo, o Fahrenheit, para facilitar essa relação entre a Fahrenheit e a Celsius, foi adotado na escala Fahrenheit o ponto de gelo e o ponto de vapor utilizando água pura, assim facilitando as contas de relação entre elas. Beleza? Então nós temos na escala Celsius que o ponto de gelo da água é 0 graus, já que o de 100 graus é o ponto de vapor, o ponto de ebulição. Já na escala Fahrenheit, 32 é o ponto de gelo e 212 é o ponto de vapor. Falando sobre a escala absoluta. A escala absoluta foi mais estudada, quem entrou mais adentro foi o físico inglês William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin. Tem a mesma magnitude que o grau Celsius. Ou seja, é uma escala absoluta, pois ela tem uma grandeza, assim, que é o zero absoluto. Ela começa no zero absoluto. Então, só desse fato dela começar no zero absoluto, a torna uma escala absoluta. E já para facilitar as contas, o Lord Kelvin facilitou nos dando essa relação entre o Kelvin
e os Celsius. Por que eles têm a mesma magnitude? Pois aqui é o ponto de gelo, certo? Ponto de gelo, ponto de fusão, e aqui é o ponto de ebulição. O grau Celsius não tem o ponto de gelo como 0 e o ponto de ebulição como 100, certo? Qual a diferença entre 0 e 100? É 100. 100. E qual é a diferença entre 373 e 273? É 100 também. Então eles têm a mesma magnitude, a mesma variação entre os dois mesmos pontos, né? O ponto de ebulição e o ponto de gelo. Beleza? E já só mais uma curiosidade. 0 graus Kelvin é igual a menos 200... 0 kelvins, falei até errado, não é graus Kelvin, porque Kelvin é uma escala absoluta, então é só θ Kelvin. Vai ser igual a... Na verdade é 0, né? Estava falando sobre a temperatura 0 Kelvin. Então nós temos que 0... Caraca, esse 0 tá feio. 0 Kelvin é igual a menos 273,15 graus Celsius. Essa é a menor temperatura que um corpo pode atingir, que uma matéria pode atingir. Menos 273,15 graus Celsius. Normalmente é adotado como menos 273 graus Celsius, beleza? Agora vamos para as relações. As relações são basicamente isso aqui, ó. Que são as relações que você tem que gravar, que você tem que decorar. Mas já já eu te mostro como que chegam nessas relações, beleza? Ó, θ Celsius dividido por 5 é igual a θ Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a θ Kelvin menos 273 dividido por 5. Peraí que esse 7 aqui ficou meio feio, né? Esse 7 aqui, vamos apagar esse 7. Pagou 3 também, né? 273, beleza? Essas são as relações para vocês descobrirem a temperatura quando dão outra temperatura em outra escala, entendeu? Tipo assim, deram a temperatura em Celsius e querem a temperatura em Fahrenheit. Então você vai lá, só joga nessa fórmula, nessas relações, e você vai descobrir o valor em outra escala. Já temos outras relações, que é para descobrir a variação de temperatura entre uma escala e outra. Então temos a variação em graus Celsius dividido por 5 será igual a variação em graus Fahrenheit dividido por 9. Só deixa eu pôr o grau aqui que eu esqueci. Os graus, né? E que será igual a θ Kelvin dividido por 5. Θ Kelvin menos 273. Perdão, não é menos 273 não. É só θ Kelvin. Beleza? Θ Kelvin dividido por 5. Beleza? Vamos então agora falar sobre como que são feitas essas relações, certo? Então vamos lá. Como é que você vai fazer? Você vai pegar duas escalas aqui. Você faz aqui sempre essas escalinhas aqui, beleza? Quando você for resolver um exercício onde você não sabe qual é a relação entre as duas escalas, porque normalmente o exercício dá
pede para você fazer uma relação entre uma escala não existente e uma escala existente. Então essa relação entre uma inexistente e uma existente. Então vamos supor que como que foi feita a relação entre os graus Fahrenheit e os graus Celsius. Nesse lado aqui você coloca os graus Celsius e aqui os graus Fahrenheit. Beleza? Qual que é o ponto de gelo do grau Celsius? É 0. Qual que é o ponto de gelo dos graus Fahrenheit? É 32. Qual que é o ponto de ebulição dos graus Celsius? É 100. Qual que é o ponto de ebulição dos graus Fahrenheit? 212. Então a gente vai pegar aqui para fazer essa equação, a gente pega um ponto qualquer, onde as medidas, onde tem a mesma temperatura, só que os números são diferentes em diferentes escalas. Então aqui será θ Celsius, graus Celsius, e aqui será θ graus Fahrenheit. O θ, para quem não sabe, significa temperatura, beleza? Então como é que a gente faz isso aqui? Faz a parte pelo todo, que é aprendido em matemática, que é 1 sobre 2, será igual a 3 sobre 4. Como é que eu vou fazer aqui? Simplesmente assim, ó. Aqui será 1, aqui será 2, aqui será 3. Estou fazendo número romano, né? Só para falar aí que eu não sei fazer número romano, sei sim. Ó, aqui é 4. Beleza? Então a parte pelo todo. Então vamos lá. O 1 é o que? O 1 é θ graus Celsius menos 0. O 2 é o que? O 2 é 100 menos 0. Vou fazer passo a passo aqui para quem não entende compreender muito bem. O 3 será θ Fahrenheit. Tá vendo aqui o 3? Ó? O 3 é θ Fahrenheit menos 32 dividido por o 4, que será 212. 212 menos 32. Beleza? Isso aqui ficará igual a θ graus Celsius sobre 100 será igual a θ Fahrenheit, graus Fahrenheit, menos 32 dividido por 180. Corta aqui, aqui fica 5 e aqui fica 9. Então chegamos à relação que θ graus Celsius dividido por 5 será igual a θ graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual à relação que eu tinha mostrado antes para os senhores. Agora vamos fazer a relação para descobrir como é que foi feito a relação de variação entre uma escala e outra. Faz de novo aqui aquela escalazinha aqui. Aqui será graus Celsius, aqui será graus Fahrenheit, aqui será a variação, que é a mesma temperatura, só que em números diferentes e em escalas diferentes. Aqui será a variação em graus Celsius e aqui será a variação em graus Fahrenheit. Faz aquela mesma relação a parte pelo todo, só que aqui é diferente aqui é diferente daqui, beleza? Como é que eu faço aqui? A parte pelo todo, só que já que essas duas partes são iguais, você não precisa colocar
θ, você precisa colocar θ graus Celsius menos 0. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer delta Fahrenheit menos 32. Você não precisa fazer isso. Você só precisa colocar o delta graus Celsius e o delta Fahrenheit. Beleza? Então aqui é 100. Aqui é 0. Aqui é 212. Aqui é 32. Faz a parte pelo todo. Aqui será 1. Aqui será 2. Aqui será 3, perdão. Aqui será 2. E aqui será 4. Fazendo a parte pelo todo, nós teremos que delta graus Celsius dividido por 100 menos 0 será igual a delta Fahrenheit dividido por 212 menos 32, que ficará 100 e aqui 180, corta igual antes, fica delta graus Celsius dividido por 5 igual a delta graus Fahrenheit dividido por 100 e por 180 não, por 9, beleza? Dividido por 9. Essa aqui é a relação quando você for trocar as variações, quando você for para ver a variação em uma escala e na outra. Vamos para os exercícios agora. Primeiro um exercício aqui do ITA, bem simplesinho, é do ITA, melhor vestibular, um dos mais difíceis do Brasil. Mas é tranquilo esse exercício. Vamos lá. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Então aqui ele traz essa palavra diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior. O que isso significa? Variação dos graus Celsius, que é igual a 60 graus. Beleza? Essa aqui é a variação em graus Celsius. E ele quer saber a variação, a diferença, no caso, a variação dos graus Fahrenheit. Ele quer saber isso. E isso que a gente quer saber. A variação dos graus Fahrenheit. Então, o que a gente estava fazendo antes? Estava fazendo essa formulazinha aqui, ó. Por isso que é bom saber já de cor algumas fórmulas. Ó, delta graus Celsius dividido por 5 é igual a delta graus Fahrenheit sobre 9. É a fórmula que a gente precisa para resolver esse exercício. Vamos lá, ó. Delta graus Celsius dividido por 5 será igual a delta graus Fahrenheit dividido por 9. Qual que é delta graus Celsius? É 60. 60 dividido por 5 será igual a delta graus Fahrenheit dividido por 9. Fazendo essa equaçãozinha aí, 9 vezes 60 dá 540. Vamos fazer aqui, ó, cruzado, né? Esse. Fazer cruzado aqui. Fazer o xzinho aqui, né? 60 vezes 9 dá 540. O 5 vai passar para o outro lado. Vou fazer passo a passo aqui para ninguém se perder. O 5 vezes o delta Fahrenheit
Passa o 5 para o outro lado dividindo. Fica 540 dividido por 5 será igual a delta Fahrenheit, que é o que a gente quer saber. A resposta será 108. Beleza? Essa é a nossa resposta. Rapidinho. Letra D. Vamos para o próximo exercício. Um médico, durante uma consulta, da AFA 2003. Deixa eu destaque aqui. Um médico, durante uma consulta, percebe que seu termômetro está com a escala apagada. Então pede à sua secretária que, enquanto ele examina o paciente, coloque o termômetro em contato com o gelo fundente e logo depois com o vapor da água. Para cada medida, a secretária anota a altura atingida pela coluna de mercúrio como sendo 10 cm e 30 cm respectivamente. Nesse meio tempo, o médico acha um outro termômetro e mede a temperatura do paciente. A secretária conseguiu calibrar corretamente o termômetro da escala apagada e verificou que a altura atingida pela coluna de mercúrio ao medir a temperatura do paciente era em centímetros. Então aqui ele está pedindo para nós a relação entre o termômetro de escala apagada e o termômetro e a escala graus Celsius. Que ele dá aqui o 36 graus Celsius, então a gente tem que relacionar o grau Celsius com o termômetro de escala apagada. Então é só a gente fazer aquela escalazinha lá. Acho que agora vocês pegam um jeito. Só de ver esse exercício aqui vocês já pegam um jeito de usar essa escalazinha aqui, ó. Aqui será graus Celsius e aqui será chamado de grau X, que é a altura, na verdade, né? Só vou chamar de X, beleza? Só vou chamar de X. Então, vamos ver aqui os dados que ele dá para nós. Ele dá que ele coloca o termômetro em contato com o gelo fundente, que é o ponto de gelo, e logo depois com o vapor da água. Para cada medida que a secretária anota a altura atingida pela coluna de mercúrio como sendo 10 cm e 30 cm respectivamente. Ou seja, o ponto de gelo é igual a 10 cm e o ponto de ebulição é igual a 30 cm. Então aqui nós temos que 0 graus Celsius e aqui 100 graus Celsius, que é os dois pontos de referência. Em X, 0 graus Celsius, o ponto de fusão no caso, é igual a 10 centímetros. E o ponto de ebulição é igual a 30 centímetros. Agora a gente vai fazer a equação para descobrir. Ou simplesmente já joga direto aqui, ó, 36 graus Celsius. Beleza? E a gente quer saber esse valorzinho aqui, que é o xzinho. Faz a parte pelo todo. Aqui é 36, beleza? Faz a parte pelo todo. 1 sobre 2 será igual a 3 sobre 4. Faz lá. 36 menos 0 dividido por 100 menos 0 será igual a 3 sobre 4, no caso x menos 10 sobre 30 menos 10. Isso aqui ficará igual a 36 sobre 100 será igual a x menos 10 dividido por 20. Só fazer essa multiplicação cruzada.
fazer essa equação aqui. 36 vezes 20 será igual a 720, que será igual a 100 vezes x menos... é x menos 10 aqui, né? Tava já pondo 100 aqui. X menos 10. Tá vendo aqui, ó? X menos 10. Beleza? X menos 10. Faz a multiplicação aqui. 100x menos 1000 será igual a 720. Passa o 1000 para o outro lado, ficará... o 1000 vai ficar positivo, fica 1720 igual a 100x será igual a 1720 dividido por 100. Corta o zero, ficará x igual a 17,2. Beleza? A resposta, letra D. Agora vamos para a ultimata aí. Uma questão da AFA 2000. Uma escala termométrica que mede temperatura em graus L indica 30 graus L e 50 graus L, respectivamente, para as temperaturas de 10 graus Celsius e 90 graus Celsius. Determine quantos graus L a escala indica para o ponto de vapor da água. Vamos lá, mais uma relação aqui para descobrir, para fazer aquele esquemazinho da escalazinha. Então aqui nós temos os graus Celsius e nós temos os graus L. Faz aqui e aqui. Aqui será os graus L e aqui será os graus Celsius. Então ele nos dá aqui que 30 graus L será igual a 10 graus L. 30 graus L será igual a 10 graus L. E já que aqui ele não dá nenhum ponto de referência, como nos outros exercícios ele dava o vapor da água e o ponto de fusão, a gente tem que fazer essa relação de comparação entre um e outro para ver no que um mostra, o outro mostra, entendeu? Tipo aqui nos graus Celsius o 10 é igual a 30 e o 50 é igual a 90. Aqui os graus Celsius será 90 e os graus L será 50. Beleza? A gente quer saber quanto que é 100 graus. A gente quer saber esse valor aqui dela, aqui, ó, esse x aqui. Então vamos lá. 100 graus Celsius, a gente faz a parte pelo todo, né? A parte pelo todo, aqui será 1, aqui será 2. Eu acho que eu vou fazer de outro jeito para não confundir vocês. Vamos primeiro fazer a equação, né? Esse jeito aqui pode confundir. Então, retomando, aqui um 50. Aqui será um 50, aqui é graus L e aqui é graus Celsius. Aqui é 90. Aqui é 50, beleza? Então a gente vai primeiro fazer a equação. Supondo que aqui é θ graus Celsius e aqui é θ graus L. Eles são a mesma temperatura, então dá para fazer essa relação. Faz a parte pelo todo. 1, 2, 3, 4. 1 será θ graus Celsius menos 10 dividido por 90 menos 10 será igual a
θ graus L menos 30 dividido por 50 menos 30, que será igual a θ graus Celsius menos 10 sobre 80 igual a θ graus L menos 30 dividido por 20. Dá para cortar esse com esse, fica igual a θ graus Celsius menos 10 dividido por 4. Olha, eu cortei aqui, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1. Beleza? Vai ser igual a θ graus L menos 30. Essa aqui é a equação de comparação entre essa escala e essa escala. Então agora é só a gente colocar o 100 no lugar do θ graus Celsius para descobrir quantos graus L é em 100 graus Celsius. Então é só fazer aqui. θ graus Celsius menos 10 dividido por 4 igual a θ graus L menos 30. Só substituir o θ graus Celsius por 100. 100 menos... Aqui é 100, beleza? 100 menos 10 dividido por 4 será igual a θ graus L menos 30. 90. 100 menos 10, 90. 90 dividido por 4 é igual a 22,5. Passa o 30 para o outro lado positivando. Fica mais 30. Será igual a θ graus L. Então chegamos à conclusão que a nossa resposta é θ graus L será igual a 52,5. É isso, galera. Falou, até mais. E qualquer dúvida, comente aí nos comentários e deixe o like e compartilhe esse vídeo. Valeu, até mais.